Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. No ano de 1948, a liberdade de expressão passou a ser um direito humano protegido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Através da liberdade de expressão, ou por causa da mesma, partilhamos ideias, sonhos, partilhamos experiências, vivências, pensamentos e opiniões. Muitas vezes elas, como é óbvio, divergem. Mas é também por causa da liberdade de expressão que permite a outros dizerem verdadeiras calinadas. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário. Emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E já sabe, vamos falar de liberdade de expressão. Aquilo que me permite a mim, por exemplo, estes monólogos épicos que eu faço quase para retirar a pressão de alguns dos temas que tenho que abordar aqui diariamente. Mas voltemos então àquilo que é o momento atual, porque vivemos tempos grotescos, onde aparentemente uns podem dizer tudo e mais alguma coisa e outros não podem dizer quase nada. Vivemos tempos grotescos porque quem quiser elogiar, por exemplo, algumas das políticas factuais com resultados palpáveis da administração Trump tem que ser corajoso, e outros para mencionar as ações e atividades da jovem Greta Thunberg fazem-no com a maior das naturalidades, muitas vezes sem verificar os factos que os outros tiveram que verificar. A verdade é que existe um ditado em Portugal que diz que pela boca morre o peixe. E alguns de nós já estamos a tentar não morder os anzóis. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, o nosso convidado de hoje é o Dr. Luís Galhardini Graça. Muito boa noite, obrigado por estar aqui connosco uma vez mais. Deixe-me usar um ditado, creio, dos Estados Unidos, long time no see, mas vamos sempre a tempo de nos reencontrar. Muito obrigado por estar aqui connosco. Tenho que agradecer em meu nome e de toda a produção ter-se disponibilizado em tão curto espaço de tempo para gravar este programa. Devo eu estar tão preocupado assim com as questões da liberdade de expressão ou estou a exagerar? Boa noite, João Nuno Pinto. É um gosto estar consigo aqui. Boa noite a todos os telespectadores lá em casa que nos ouvem e veem. Eu ando um bocadinho preocupado com o mundo em que vivemos. A liberdade de expressão é suposto estar garantido, não é? Pela Carta dos Direitos, Liberdades e Garantias. E está a ser um bocadinho coartada. Eu sou absolutamente a favor desta frase de que posso não concordar consigo, mas bato-me e morro para que a sua ideia seja propalada, e ando um bocadinho, ou seja, eu não sou um leitor assíduo do Avante, mas bater-me-ei sempre para que o Avante esteja nas bancas. Neste momento nós temos no mundo um conjunto muito reduzido de personalidades que dominam completamente a comunicação social. Este meio de comunicação social que tenho o gosto e a honra de estar presente é uma gota no oceano de mainstream mediático do mundo, não é só aqui em Portugal. E vimos isso na pandemia, em que todos os órgãos de comunicação, aliás, até já há
uns memes muito interessantes com os vários canais nos Estados Unidos a abrirem exatamente com a mesma notícia. E, portanto, há aqui qualquer coisa, uma campainha que tem que soar e nós temos que estar um bocadinho mais atentos. Quando analisamos este fenómeno, por assim dizer, à vista daquilo que era na década de 80, 90, lá está, os homens e mulheres estavam habituados a debater ideias e, obviamente, nós líamos coisas que não concordávamos de todo, mas líamos, estavam lá. Mas aquilo que vemos recentemente é aquela ideia que, por causa do bem comum, fulano, cicrano e beltrano não podem dizer XYZ. Isto até, filosoficamente, é muito interessante estarmos a falar disto, porque o bem comum, até a noção de bem comum, tem vindo a ser alterada. O bem comum está-se a tornar cada vez mais no bem e no foco de algumas pessoas que tentam impor essa sua mundividência e essa sua visão ao mundo, ao resto do mundo. Eu acho que isto vai acabar por dar asneira, porque as pessoas vão acabar por se revoltar. Eu outro dia, eu não sou assim um grande assíduo das redes sociais, mas outro dia houve uma notícia minha no grupo Meta que foi colocada em revisão e eu fiquei espantadíssimo porque a notícia era o mais inócua possível e há uns sensores que estão a colocar as nossas notícias um bocadinho menos mainstream em lume brando. Não sei onde é que isto sinceramente vai parar. Há vários temas no mundo em que nós só temos... Havia um programa da Fátima Campos Ferreira que era o Prós e Contras, que era um programa típico dos anos 90 e dos anos 2000, típico, em que havia uma opinião de um lado, havia uma opinião do outro, eram chamados pessoas com competências nas várias áreas dos assuntos tratados, e depois havia, de facto, um debate. A jornalista Fátima Campos Ferreira é uma mulher madura, culta, inteligente e que ponderava bem os seus convidados. Esse programa também deixou de existir, que era o único programa... Agora é só prós. Pois. Os contras desapareceram. Pois. É isso que me está a preocupar um bocadinho. Mas parabéns uma vez mais por este ser um local, um oásis de liberdade. Luís, quando também nós entendemos a liberdade de expressão, há o risco de existir o insulto, há o risco de existir determinadas intervenções ou determinadas coisas que são ditas que, desculpe lá, o ditado, não matam, mas moem. Mas já existem instrumentos do Código Penal que podem ser utilizados quando alguém se sente ofendido nisso, não é? Portanto, estar a colocar limites à liberdade que a pessoa utiliza para se expressar, já estamos a ultrapassar os limites da liberdade. Sim, claramente. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais adormecidas. Olha, deixa-me dar um exemplo. Isto pode parecer que não tem nada a ver, mas acho que é chamada a colação. Os níveis de testosterona dos homens, dos jovens de 20 anos nos anos 80, que éramos nós. O João Nuno é mais novo do que eu, mas sim. Nos anos 80, comparado com os níveis de testosterona, hoje em dia, temos menos 70%. E com isso, você arrisca-se a levar já um rótulo de uma intervenção machista, já viu? Mas este é o mundo em que vivemos, não é? De acordo. Eu não quis estar a interromper. Não, por amor de Deus. Mas então, siga. Não, mas isto tem muito a ver...
Como todos sabemos, e eu não sou médico, mas como todos sabemos, a testosterona é muito responsável pelo nosso ânimo, pela nossa garra, pela nossa coragem, competitividade, pela competitividade. Desempenho. Por isso é que eu sou um grande adepto do rugby, onde se vê ainda alguma testosterona e miúdos com vontade de ganhar e de competir. E se o resto da população está mais adormecida, isto é pasto para uma ordem que se quer, uma ordem mundial que se quer, com gente tranquila, adormecida, que não levanta ondas, que não recorre aos tribunais. Depois todos sabemos que a justiça em Portugal, mas se formos ver o resto da Europa também, vai pelo mesmo caminho, é muito difícil acesso e, portanto, isto é o pasto ideal para que as pessoas fiquem refriadas e num canto quietinhas, sem levantar problemas. Isto voltou para a baila porque recentemente, numa intervenção de um líder partidário, ele mencionou algo que tinha a ver com a capacidade de trabalho ou a velocidade com que os turcos trabalhavam e vem também depois de uma intervenção do senhor Presidente da República que fala de ruralidade e de lentos asiáticos. Qual é a leitura que o Luís faz desta situação? Eu recordo-me há tempos, há uns 4, 5 anos, de haver um primeiro-ministro holandês que acusava aos portugueses, os países do Sul, assim, de uma forma menos, de nós gostarmos muito de meninas e de copos ao fim do dia e tal, e ninguém ficou chocado com... Quer dizer, eu fiquei um bocado porque, de facto, não gosto que nos rotulem dessa forma. Aliás, em projetos internacionais já trabalhei com holandeses, já trabalhei com ingleses, com quase todos os países, eslovenos, etc. E digo-lhe uma coisa, os portugueses podem aparentar ser menos trabalhadores. Nós somos, acima de tudo, muito mal liderados, porque se fôssemos bem liderados, éramos claramente os melhores do mundo, como já fomos. Porque trabalhar até trabalhamos muito. Mas este é que é o desafio. Esse senhor holandês pode ou não pode dizer isso? Eu sou um institucionalista. Eu era incapaz de dizer uma coisa dessas de um povo com quase 900 anos de história. Agora, se posso ou não posso? Posso. Mas aí o que temos que controlar é a burrice das pessoas. Sim. É a falta de inteligência. Sim. Não é? Sim. Porque, por exemplo, e só usando a analogia, mais uma vez mencionamos, porque foi o episódio que, de alguma forma, colocou isto na linha da frente de novo. Se alguém conhecesse o novo aeroporto de Istambul e se alguém conhecer a dimensão da Turkish Airlines, não vai a falar de aeroportos mencionar a Turquia da forma como foi mencionada, não é? De acordo. Eu tive o privilégio de estudar na Universidade de Évora. Eu sou do Porto e tive o privilégio de estudar na Universidade de Évora. E os alentejanos são dos mais inteligentes deste país, porque gozam de si próprios, com a sua bonomia, com a sua tranquilidade. E só quem vive lá e vai em julho para um exame é que percebe porque é que andamos juntinho ao muro para apanhar uma réstia de sombra, porque são meio-dia e o sol no Alentejo em julho, a pique, dói mesmo. E, portanto, os alentejanos têm esta capacidade de se rirem de si próprios e portanto, acho tudo isto um disparate. Eu dizia há pouco que é um institucionalista. Então isso, do meu ponto de vista, deve colocar um ónus de responsabilidade, por exemplo, na intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa, porque não foi o Marcelo da escola, foi o Marcelo Presidente da República Portuguesa, não é? O Sr. Presidente Marcelo Rebelo de Sousa tem este problema de incontinência verbal e de nos colocar a todos portugueses numa situação constrangedora e a forma como se dirige a jornalistas estrangeiros
sobre os portugueses, sobre o primeiro-ministro atual, o primeiro-ministro passado. Esta questão também das reparações, isto depois pode ser outro tema, das reparações que nós temos que fazer no nosso ultramar. Agora vai haver uma doação de 186 milhões, se não estou em erro, à Ucrânia. Isto é tudo feito de uma forma leviana, é tudo feito de uma forma muito pouco institucional. Eu anseio pelos últimos dias deste presidente, se quer que lhe diga, porque, como institucionalista que sou, acho que as pessoas têm que ter conta, peso e medida quando vestem o fato da instituição. E ele representa, é só o nosso chefe máximo em Portugal. É o cargo principal. E lá está, há alguém que assinou de letra e propagandeou a famosa Carta dos Direitos Humanos na era digital em Portugal, onde estava o artigo 6, que eventualmente seria um artigo censório. De acordo. Porque faz parte do mainstream. Há certas coisas que aparecem, há uma agenda. Okay. Há uma agenda e a agenda vai sendo passada para os vários cargos institucionais. E o povo é sempre o último a saber destas coisas e a ter acesso a estas coisas. E, portanto, depois vemos-nos confrontados com leis. E acha que é essa agenda, uma agenda que quer limitar a capacidade do povo escrutinar os responsáveis, expressar a sua opinião? Jamais eu pensaria na década de 80 que existissem coisas que são os polígrafos da vida, não é? Passe a publicidade, que são aqueles que nos dizem o que é a verdade. Sim. É uma novidade. É uma novidade. Mas sabe uma coisa? Em conversa com amigos e em família, as coisas passam. Porque eu ouvi no polígrafo que assim, assado. E depois nós vamos ver e percebemos que o polígrafo é patrocinado pela Meta, que é a empresa que domina o Facebook e o Instagram. Ora, isto é um bocadinho... eu gostaria de ver um jornalista fazer e o João Nuno já faz um trabalho excelente aqui, mas gostaria de ver um jornalista de investigação a fazer um trabalho de investigação sério sobre os polígrafos do mundo. Não é só o polígrafo em Portugal. Os polígrafos no mundo. E depois constataríamos quem patrocina tudo aquilo. Para termos noção, quando analisamos o famoso follow the money, quando seguimos o dinheiro de determinadas plataformas de notícias, encontramos Soros Foundation, Open Water, Open Society. Portanto, e logo isso nos dá a entender o viés da informação que vem dali. Mas o cidadão comum não faz este escrutínio, ou não? Não faz, não tem tempo. O cidadão comum preocupa-se em pôr pão na mesa aos seus filhos. Esta é a realidade. E, portanto, anda numa lufa-lufa, trabalhamos imensas horas, desperdiçamos imenso tempo no trânsito, nas grandes cidades, e anda numa lufa-lufa e não tem tempo. Depois chega à casa e come o pasto que lhe dão, que estes polígrafos da vida lhe dão. Mas se tentarem investigar um bocadinho, percebem que há milhares de milhões de dólares que são colocados no circuito de ONGs, fundações, observatórios. Exatamente. ONGs que estão em conluio com traficantes de seres humanos para os trazer para a Europa. E, portanto, eu em tempos quis fazer, numa universidade portuguesa, quis fazer um projeto e recolher fundos para um projeto académico. E tiveram que me dizer, olha, temos que falar com a pessoa que está ligada à igualdade de género. E eu disse, mas o que é que a igualdade de género tem a ver com o tema que eu coloco em cima da mesa para ser investigado? É porque os fundos
se tiver qualquer coisa relacionada com a igualdade de género, a Europa imediatamente viabiliza os fundos. Portanto, isto é uma cadeia que vem por aí acima e que depois é estendida a todas as áreas. E uma vez que... Na academia, nas mídias... Uma vez que falou agora na mídia e tinha falado em jornalistas, há alguma responsabilidade da comunicação social nesta degradação da liberdade de expressão? É factual que a comunicação social no mundo é dominada por meia dúzia, e eu repito, meia dúzia de pessoas, de empresários. Portanto, obviamente que há uma agenda que é passada a estas 6 empresas que depois levam para os seus cogumelos, digamos, dos grandes grupos. Portanto, era também outro tema interessante para ser investigado. A quem é que pertence a comunicação social dita livre no Ocidente? E depois também, por outro lado, tentar perceber porque é que eu fui coartado no meu direito de ler a TASS quando começou, que é a agência informativa russa, quando começou a invasão russa à Ucrânia. Eu gostava também de ler o que é que se passa do lado de lá, porque sabemos também que na Ucrânia está a funcionar uma campanha enormíssima com milhões de euros investidos para que a comunicação seja muito seletiva do que transparece cá para fora. E a própria limitação da RT demonstra que a Europa não lida bem com a opinião dos outros? Sim, eu acho que, infelizmente, eu sou um europeísta convicto, um europeísta da Europa das nações, sou um soberanista, e acho que essa multiculturalidade, essa multinacionalidade é que faz da Europa o grande tesouro que ela é, mas acho que neste momento o lápis sensório é muito forte, Eu estou-me a sentir um bocadinho claustrofóbico nesta Europa. Deixe-me então agora desafiá-lo com outra coisa que, conhecendo e acompanhando alguma da sua atividade, recentemente, numa das manifestações contra a presença do rei de Espanha na Catalunha, foi queimado um cartaz com o rei de Espanha. O cartaz estava de cabeça para baixo. A monarquia, a coroa espanhola, colocou, portanto, em tribunal, ganhou em Espanha, mas perdeu no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que disse, por mais que ofenda e que custe, a expressão de uma opinião que também é do foro político, porque tem a ver com o independentismo, tem que ter espaço para este tipo de manifestações, podendo, inclusive, estas manifestações servir para impedir a violência física. Eu não sou jurista, não concordo de maneira nenhuma. A fotografia da família real representa a dinastia dos Borbons, os reis de Espanha, os mais altos signatários espanhóis. Quando nós queimamos uma fotografia com a família real espanhola, estamos a queimar, a mostrar ao mundo que temos um desprezo total pelo órgão maior de soberania em Espanha. Portanto, eu não posso concordar que isso seja... eu acho que deveria haver... Isso é crime. Para mim, é crime tout court. Não há outra hipótese. Assim como ouvir uma senhora do Bloco de Esquerda dizer que o Bolsonaro devia ser morto, para mim também é um atentado à liberdade de expressão. Isto não pode ser, isto tem que ser criminalizado. Mas, Luís, não corremos o risco... Isto é que sim é um discurso de ódio. Não corremos o risco de cairmos nós próprios naqueles que são os nossos viés de confirmação, ou seja, nós
confirmamos a liberdade de expressão desde que a mesma esteja dentro do âmbito daquilo que são as nossas convicções éticas e morais? Temos que ter baias, a fronteira é ténue, aliás, a fronteira entre a ética, e eu por acaso fui professor de ética durante 10 anos, a fronteira entre ética e moral também é uma fronteira muito ténue. Portanto... Mas é um desafio. A questão é que não está a ser permitida esta discussão. De alguma coisa, pelo menos, valeu estas atordoadas que ouvimos, é que cria momentum para conversarmos este tema. Deixe-me dar-lhe outra decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos em Portugal. O caso Veiga Cardoso com Portugal. Veiga Cardoso tinha sido condenado pelos tribunais portugueses por difamação agravada, porque disse a um procurador que este consumia demasiado álcool. Okay? Creio que foi a expressão ipsis verbis. O Tribunal considerou que a condenação não era proporcional porque ele tinha tido o seu direito à liberdade de expressão violado. Ou seja, não chamou bêbado, na discussão ou na conversa disse que aquele procurador consumia demasiado álcool e, no entanto, os tribunais portugueses condenaram. Ainda vivemos em Portugal o espectro do caladinho, não te metas com determinadas figuras? Não tem a ver com o caladinho, não te metas com determinadas figuras. Mais uma vez, um institucionalista, como prezo ser, tem que ter a noção de que não pode chamar alcoólico a um procurador. É uma ofensa que não pode ser... Porque, repare, se abrirmos precedentes, acabamos por entrar no salve-se quem puder. Portanto, eu acho que não podemos incorrer nessas liberdades. Então, mas aí, Luís, talvez a intervenção de André Ventura também não tenha sido de todo correta. Eu, como deputado, não a teria, talvez, não a teria feito, mas também não vem mal ao mundo dizer que os alentejanos são lentos. Quer dizer, não vem mal ao mundo. Agora, isto poderia gerar uma polémica, se ele tivesse dito que os alentejanos são lentos, isto também gerava uma polémica brutal. Agora, o grande problema destes tempos, destes tempos distópicos, é que, em vez de irmos buscar o porquê da frase de André Ventura, estamos a ir buscar, em vez de irmos buscar o conteúdo, estamos a ir buscar a forma. E estamos a focar na forma. E penso, e eu não sou do Chega, mas penso que o que André Ventura queria apontar era que nós deveríamos ter um aeroporto feito num determinado tempo, e até comparou o aeroporto turco como uma boa prática para transpor para Portugal. E depois adicionou aquilo. Agora, outra coisa bem diferente é uma coisa é eu insultar na rua o João Nuno Pinto. Outra coisa é eu insultar na rua o seu procurador-geral, João Nuno Pinto, se fosse o caso. Ou o senhor agente da autoridade, João Nuno Pinto. Sim, mas o Sr. Presidente disse que a ação da Procuradora-Geral da República foi maquiavélica. Lá está. É outra incontinência verbal. Todos nós lemos o Príncipezinho de Maquiavel e todos sabemos o que é que isso significa. Portanto, quando o exemplo, isto é um bocadinho como aos pais, eu sou pai de 3 filhos, é um bocadinho como os pais dizerem os maiores impropérios à frente dos filhos. A partir do momento em que o pai ou a mãe diz o maior impropério à frente do filho, o filho dá-se ao direito de dizer, estas são as baias com que me educo. Este é o exemplo? É o exemplo com que eu sou educado, então a partir de agora vale tudo. Por isso é que eu acho, e nada me move contra a pessoa Marcelo Rebelo de Sousa, mas como Presidente da República Portuguesa e meu chefe máximo, representante máximo, tem que ter
o maior respeito pelas instituições. Chamar maquiavélica à Procuradora-Geral da República é uma coisa absolutamente insana. E acha que neste confronto que tem existido nestes últimos tempos relativamente à liberdade de expressão, consegue-se sentir que existe um dos lados que é mais livre para dizer o que quer do que outro, se usarmos a dicotomia à esquerda-direita? Claramente. Eu não escondo, eu sempre fui um democrata cristão, estive no CDS durante muitos anos, depois saí em 2019 ou 20, e se eu disser que a imigração está a ser feita de uma forma absolutamente incontrolada, se eu disser que foi um disparate o CEF ter sido extinto, aliás, tudo isto, acho que isto não há coincidências, acho que isto foi tudo um plano, mas pronto, não quero ser já acusado teórico da conspiração, mas de facto, ainda ontem ouvi a notícia de que o Tribunal de Lisboa, Administrativo de Lisboa, tem 350 mil processos para tratar. Ora, isto vai ser uma coisa impensável. Quer dizer, porque nós não podemos viver só dos problemas da imigração nem dos imigrantes, sejam muito bem-vindos, mas, quer dizer, porque senão não podemos fechar um tribunal administrativo da capital porque há 350 mil processos para cuidar. Portanto, isto foi feito, este pacto migratório já vem de 2018, por acaso na altura eu e os meus colegas de uma tendência que estávamos no CDS falámos sobre isso. Mas isto tudo foi feito pela calada, não baixou aos parlamentos E também foi determinado por muitas instituições supranacionais, não é? Com certeza, como tudo neste país, não há nada. A produção legislativa deste país, 70% vem da União Europeia. Portanto, nós temos 230 deputados que fazem um papel meritório, sim senhor, são o nosso poder legislativo, mas 70% da produção legislativa deste país vem da União Europeia. Portanto, tudo isto há uma agenda, há de facto uma agenda. Os Estados Unidos estão com problemas gravíssimos. Falava-se muito do muro do Trump, porque o Trump queria defender as fronteiras. Com esta administração Biden, as coisas estão absolutamente fora de controle. E eu tenho lido e ouvido depoimentos de pessoas absolutamente insuspeitas, guardas de fronteira, etc., que nunca viram também. Mas, por exemplo, lá está onde o viés e onde muitas vezes a liberdade de expressão é cortada. No entanto, se eu disser que foi o Obama que deportou mais imigrantes ilegais, eu estou a dizer a verdade. Se eu disser que foi o Obama que mais bombas despejou, desculpa a expressão. E teve o Nobel da Paz. E teve o Nobel da Paz. 6 meses depois de ter sido nomeado presidente. Creio que foi dos presidentes que mais pés no terreno de soldados americanos voltou a colocar. E, portanto, é esta dualidade e esta disfuncionalidade das sociedades, do meu ponto de vista, das sociedades ocidentais, que nos levam a questionar se de facto este último grande bastião de liberdade, que é a liberdade de expressão, porque a seguir vem a liberdade do pensamento, de acordo. Ainda funciona. De acordo. Eu, quando me falam em projetos políticos, uma das coisas que eu digo sempre é: ou há capacidade de investimento para criar um órgão de comunicação social, não é um órgão só daquelas ideias, é um órgão de comunicação social que seja independente e que traga, de facto, de novo à colação os prós e os contras, o debate são e democrático, não há projeto político que vença. Porque a massa de notícias,
Uma pessoa diz qualquer coisa, é logo catalogado de X, ou de xenófobo, ou de racista, ou disto ou daquilo, ou de machista, ou seja o que for. Isto é uma pressão tão forte que, se não se encontra um antídoto para isto, e eu só vejo um antídoto, que é a criação de um órgão de comunicação social que seja de facto independente, que as pessoas possam ver. Por isso é que este espaço, volto a reiterar, é um espaço que eu vejo assiduamente porque gosto da liberdade de expressão. Obrigado. Agradeço. E dou-lhes parabéns por isso. Agradeço. E mais uma vez, eu não posso deixar de não desafiar também os meus convidados. Algo que temos visto também é na produção cultural algumas alterações, não é? A tentativa de modificar figuras históricas, mudar obras para ir de acordo com esta multiculturalidade que existe. Assim sendo, se ficamos todos muito surpreendidos por a Pequena Sereia ter um novo nível de melanina na pele, porque é que não pode, por exemplo, estar no Teatro Dona Maria II uma peça que diz Catarina e a alegria de matar fascistas? É verdade. Este novo teoria woke de cancelamento do que era tradicional, mais uma vez altamente patrocinada por ONGs e por fundações altamente controversas, porque isto é tudo patrocinado, estão a prejudicar imenso o nosso mundo. Eu acho, sinceramente, que há aqui uma tentativa, e chamem-me o que quiserem, há aqui uma tentativa de cancelamento dos valores ocidentais e de criar aqui uma amálgama onde a identidade dos povos se perde, onde a cultura dos povos se perde. A história, nós temos 900 anos de história. Não há coisa mais bonita do que isso. Com erros, com certeza, sempre. Aliás, os últimos 50 anos que tanto têm dado brado tiveram talvez mais erros do que os últimos 150 ou 200 da nossa história. E, portanto, porquê eu ainda estou a tentar perceber o porquê de tentarmos cancelar. Olha, por exemplo, uma série da Netflix sobre Cleópatra também, que inclusive o próprio governo egípcio teve que fazer um comunicado desagradado pela forma como aquilo foi feito. De acordo. É distópico, é nonsense, mas lá está, as pessoas não param para pensar. As pessoas, têm a Netflix, consomem aquilo e não param para pensar, não param. Precisamos de mais jornalistas, precisamos de mais meios de comunicação independentes, precisamos de uma academia mais independente, porque a academia também está cheia desta gente. Eu consigo lhe dizer de quem é a responsabilidade. Eu acho que determinados movimentos conservadores, e quem tinha uma visão mais conservadora preferiu entregar determinadas zonas de influência a estas visões do mundo, e agora? Sim. Outro dia ouvia, penso que era o Carlos Guimarães Pinto, dizer que o SES, que é um centro de investigação da Universidade de Coimbra, que tem mais patrocínio do que a FCT, que é uma coisa que não me passa pela cabeça. Outro dia organizaram uma conferência sobre, não me lembro do tema, mas era um tema destes temas, ou se não é, destes temas atuais, em que os 4 ou 5 palestrantes eram todos do Bloco de Esquerda. Todos. Isto pago com o dinheiro dos nossos impostos. Quer dizer, ponham o Francisco Louçã, o Rosas, a Catarina, Sim, senhor, mas depois ponham lá pessoas que tenham liberdade de dizer, olha, o que o senhor está a dizer não é verdade por causa disto e disto, onde haja
contraditório. Portanto, como dar a volta a isto? É algo que porque isto é de facto um movimento global. Isto é um movimento global. Eu sinceramente, eu sou um católico, um cristão, portanto sou um homem de esperança enraizada, mas sinto que vivemos tempos absolutamente distópicos e sinto que não será fácil dar a volta a isto. Esperança enraizada. E, no entanto, ainda esta semana em Cannes, uma atriz da República Dominicana foi quase impedida de mostrar, portanto, a cauda do seu vestido porque tinha a cara de Cristo. É verdade. A República Dominicana, país onde eu estive durante muitos meses a apoiar lá um projeto, e eu vivi lá, que é o único país do mundo que ainda tem a Bíblia na sua bandeira. Não sabia, obrigado. E daí não ser coincidência nenhuma. Lá está, em Cannes, assistirmos a isto. Nós assistimos, creio que foi ontem ou anteontem, que um ator extraordinário, Robert De Niro, foi para a frente do tribunal onde está o processo de Trump a decorrer, também dar a sua opinião. Mas Sim. parece que outros não podem dar e Sim. mostrar as suas convicções. Sim, Hollywood está completamente minado por estas forças que eu sinceramente ainda não, sem querer entrar em teorias da conspiração, ainda não percebi bem o que é que querem fazer isto. Quer dizer, querem acabar com a família, que é a célula base, querem criar múltiplas famílias. Sim, senhor, ok, mas são coisas marginais. As múltiplas têm todo o direito de existir, mas são coisas absolutamente marginais. O núcleo familiar é um homem, uma mulher e os seus filhos. E quem disser isto é um perigoso conservador. Como ser conservador hoje em dia fosse uma coisa negativa. O progressista é que é o homem do amanhã, é o homem da luz, não é? Sim, é por isso que a Califórnia apresentou agora um novo pacote de reparações por causa da escravatura. Portanto, é um Estado que nunca teve escravos a penalizar pessoas que nunca tiveram escravos para pagar a pessoas que nunca foram escravizadas num Estado que nunca teve escravatura. Portanto, este é um nível... É distopia total. É também o Estado das energias alternativas, já teve 2 apagões. Exatamente. É perigosíssimo. Perigos, Exatamente. andamos a brincar com coisas gravíssimas. Ainda há bocado na sua introdução falava da Greta Thunberg. Andamos a brincar com coisas muito sérias. Nós fechamos 2 centrais a carvão em Portugal. Centrais essas que já falei com engenheiros da área que me disseram que já tinham os filtros de partículas mais evoluídos do mundo, e fechamos quando estalou o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. E que sabíamos que poderia advir daí uma consequência para o país em termos energéticos brutal. Portanto, não há aqui uma estratégia... Tudo isto é muito distópico, não tem nada de bom senso. Não... Mas lá está, porque qualquer opinião que divirja daquilo que é o mainstream, até, por exemplo, nas alterações climáticas, a pessoa é literalmente rotulada já de quase criminosa climática. E desclassificada. Eu, com esta minha maneira de pensar, não sou convidado para mais programa nenhum das CNNs, das SICs, de todo o lado. Estou absolutamente convencido. E não tenho problema nenhum. Quer dizer, acho que há um problema porque estamos a falar da estratégia energética do nosso país. Estala um conflito, à partida ao governo tem que reunir de emergência e dizer assim, o fator base da nossa segurança... A Alemanha reativou as centrais a carvão, portanto, mais poluentes. Mas por motivos ideológicos e por causa dos verdes terem chegado ao poder na Alemanha, fecharam a energia nuclear, os reatores mais modernos do mundo. Porque quando os alemães fazem coisas, fazem muito bem, como sabe. Sim. E fecharam os reatores. Sim. A economia alemã... Já a comida é diferente. É verdade. Prefiro os italianos. É verdade. Ou os portugueses. Ou os portugueses. É verdade. Sim, senhora. E acha que tudo isto vai criar mais e maiores tensões sociais? O facto de nós não podermos expressar
vai aumentar a nossa frustração interna e aí sim os conflitos já não vão ser com palavras. Olha, sabe, era uma coisa que eu também transmiti aos meus alunos nas aulas de ética. Nós somos o país da Europa que tem mais sol, mais gastronomia, mais pessoas fantásticas, amáveis, simpáticas. Toda a gente diz que nós somos altamente hospitaleiros, que mais consome antidepressivos da Europa. Este fator da testosterona diminuir 70%. Ora, tudo isto está a criar uma geração de pessoas que se auto-oprimem e que depois perdem, depois somos dos mais mal pagos. Portanto, tudo isto é um ciclo vicioso que nos está a conduzir para um fim que eu desconfio que vai acabar em criminalidade violenta. E não creio que com isto e com esta falta de possibilidade de diálogo, as posições e as visões mais radicais dentro daquilo que é o espectro político acabam por encontrar aqui, digamos, o seu ecossistema para irem medrando e para irem se desenvolvendo? Não lhe sei dizer o que é. Conheço o radicalismo de esquerda. Aliás, basta ver de onde é que vem o Bloco de Esquerda, não é? Das UDPs, dos MDPs, etc. Conheço o radicalismo do PCP, se bem que com uma conotação conservadora, o PCP tem outra gênese. Votou contra o aborto, por exemplo, tanto quanto eu me lembro. De acordo. Na direita vejo muito poucos radicalismos, não vejo aparecer. Hoje até vinha para aqui para o estúdio e vinha a ouvir o diretor do ASCOT, que é o Observatório da Segurança e tal. E ele dizia: sim senhor, a criminalidade está a aumentar. Culpados os extremismos de direita. E depois começa a detalhar onde é que o crime está a aumentar. E facilmente se percebe que nada daquilo tem a ver com extremismos de direita. Se eu trago jovens para um país, se não os acolho bem, se não lhes dou condições de trabalho, de falarem a língua, eles, obviamente, o ser humano é assim, obviamente vai para o caminho mais fácil. Até porque, e só para contextualizar, o doutor conhece bem isto, porque durante, creio, 10 anos esteve à frente de uma instituição que apoia pessoas e ex-reclusos e as famílias e os filhos. Confiar. Sim, tive de perto esse contacto e, de facto, está mais do que provado que o crime está relacionado com condições de vida e com falta de regras. Ora, se eu chego a um país novo, vou para um apartamento onde estão 20 pessoas, ou vou para a rua, obviamente que as coisas vão começar. Se tenho 350 mil processos a empatar o Tribunal Administrativo da capital, obviamente que o caminho mais fácil é o caminho do crime. Não estou a dizer que sejam os únicos responsáveis, mas tudo isto é uma bola de neve. Ou seja, não são episódios que ocorrem de uma forma aleatória. Em 20 segundos, há esperança e o que é que cada um de nós pode fazer? O que é que cada um de nós pode fazer? Por esse suspiro. Porque sei que também é um crente, a oração fundamental, e depois cada um de nós, no seu círculo, não deixar de ser luz e fermento na vida dos outros, não deixar de dizer o que pensa, não deixar de transmitir aos filhos o que pensa e não deixar abastardar aquilo que é o conceito tradicional de família. Muito bem. Luís Gagliardini, Graça, muito obrigado por ter estado aqui connosco mais uma vez. Foi um gosto. E mais uma vez agradeço o facto de, em tão curto espaço de tempo, no ter aceito o convite. João Nuno Mercia. Obrigado a si que nos acompanhou. Mais uma vez pode ver e rever estas conversas subscrevendo o canal de YouTube do Isto
É o Povo a Falar. Clique lá no sininho para receber as notificações. Quero deixar também aqui um abraço muito especial a todos os ouvintes da Rádio Vida, que não nos veem, mas ouvem as nossas vozes diariamente. Um resto de uma boa noite. Amanhã estamos de volta à mesma hora. Obrigado.